Bom, pessoal, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. É muito emocionante também, né, até porque a última vez que eu estive aqui foi há mais ou menos 3 anos atrás, durante a minha formatura. Eu fui a primeira turma que se formou nesse teatro, então é de fato muito emocionante poder voltar e poder contar um pouquinho para vocês do que eu vi no mercado, do que eu aprendi até aqui, e de alguma forma poder contribuir para esse processo de construção coletiva, né, de construção de conhecimento coletivo aí. O curioso é que o que eu tenho para falar para vocês hoje é muito menos exato do que vocês possam esperar de uma engenheira. Isso porque eu acabei mudando um pouquinho o rumo da minha carreira. Ainda na época do estágio, fiz um estágio em pesquisa e desenvolvimento na área de telecom, e eu acabei percebendo que, por mais que se tenham bons softwares, hardwares, processos, sistemas, tecnologias, o ponto-chave para se atingir resultado está sempre nas pessoas. São as pessoas a solução, a causa das soluções, a causa dos problemas e também das soluções. As pessoas que são responsáveis pelos processos de transformação que nos levam aos resultados. Então, o que eu vou falar aqui um pouquinho hoje é um vínculo. É a gente analisar um pouquinho desse poder de transformação das pessoas, junto com outro tema super pertinente e super relevante no nosso dia a dia, que é a sustentabilidade. Sustentabilidade, até então, foi um tema muito discutido, e muitas vezes por uma simples questão de marketing, de propaganda, porque é bonito ser sustentável, é bonito ser verde, e verde talvez não seja a melhor cor para definir sustentabilidade. Talvez sustentabilidade devesse acompanhar uma cor vermelha, porque é uma cor de alerta, ou qualquer outra cor que significa que a gente precisa agir, que é um sinal eminente de alerta, de atenção. Sustentabilidade precisa ser tratado, talvez, como a nossa tentabilidade de atender um pedido de SOS do planeta. Talvez por isso ela pudesse ser vermelha. Até então, as empresas que trataram sustentabilidade sempre como uma estratégia de marketing, essas empresas vêm repensando um pouco isso. E sustentabilidade passa agora a ser, então, uma estratégia, na verdade, de sobrevivência. E se a gente não tratar assim, pode ser que daqui a pouco a gente não esteja aqui para contar um pouco dessa história também. A ficha ainda não caiu para muita gente que ser sustentável está em cada um de nós. É uma responsabilidade de cada um de nós, e não só das empresas. Existe um paradigma, que sustentabilidade é coisa do governo, das empresas, das ONGs, da ONU. Será que cada um de nós estamos, de fato, comprometidos com essa causa? E a melhor definição de sustentabilidade que eu encontrei vem de um fórum da ONU, que foi o primeiro fórum que esse termo começou a ser divulgado pelo mundo, e é um fórum de 87. Então, já faz um tempo. Há 27 anos atrás, eles definiram sustentabilidade como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. E aí eu pergunto para vocês, se há 27 anos atrás já se tinham líderes buscando por sustentabilidade, por que isso não vingou até hoje? Talvez pelo mesmo motivo pelo qual vários outros movimentos de mudança não vingaram. As pessoas. Será que as pessoas estão de fato comprometidas? Será que aquelas pessoas entendem sustentabilidade como algo maior do que aquele relatório entregue anualmente, que tem como base os 3 pilares básicos: econômico, social e ambiental? Será que quando as empresas constroem esses relatórios, elas estão preocupadas e se importam com as atitudes das pessoas? Talvez a gente tenha que acrescentar um novo fator aqui, e se preocupar um pouquinho mais o quanto cada um de nós entrega para esse resultado sustentável. E atitude é uma coisa que nos acompanha desde sempre. A sociedade, os pais cobram isso da gente. Aos 3 anos de idade, por exemplo, a atitude é saber fazer xixi. Aos 4 anos, tomar banho sem ter que ser lembrado. Aos 7, gerenciar a sua mesada. E aos 18, a atitude é começar a construir o seu futuro. O problema é que aos 18 nem todo mundo sabe o que quer ser quando crescer.
Nessa época, eu me lembro que meus pais reforçaram muito uma mensagem para mim, que era: cuidado com as suas atitudes do presente. São elas que vão determinar o seu futuro. E aí eu tenho uma história, uma experiência que eu tenho muito carinho com ela, por ela, e passei a valorizar ainda mais quando o CEO de uma reconhecida consultoria me pediu para contar mais detalhes sobre ela na final de um processo seletivo, num painel. Ele me falou: Clarissa, me explica mais sobre a cervejada. Eu, oi? Cervejada? Tá bom, né? Vamos contar, então. Bom, cervejada é um evento, eu sempre fiz parte da comissão de formatura, e cervejada era um desses eventos que a gente tinha para arrecadar fundos para a comissão. Só que nesse meio do caminho, nesse projeto, eu tinha o sonho de fazer um intercâmbio também e conseguir me preparar mais para o mercado de trabalho. Junto com os esforços dos meus pais também eu consegui e fui morar um tempo na Irlanda. Chegando lá, eu levei uma bagagem repleta de sonhos, de expectativas, de anseios e também de preocupação, porque faltava pouco tempo para esse evento acontecer, e tinha muita coisa para se fazer ainda, principalmente relacionada a patrocínio. Patrocínio é uma coisa muito difícil de se conseguir, né? E eu, preocupada com isso, preocupada em como que eu podia fazer para ajudar esse grupo aqui em Santa Rita, de lá, de longe. E aí, numa grande manhã cinzenta, me deu um insight, eu falei: cara, eu vou pedir patrocínio para a escola aqui. E aí eu contei para alguns amigos, eles: não, mas será? Será? Não sei. Eu vou lá, o não eu já tenho, o inglês ainda não, mas o não já. Pedi ajuda para um amigo e a gente foi contar para o diretor lá o que era isso. Apresentei fotos, dados do evento e tudo mais. Falei: olha, você não está entendendo, a gente está num polo universitário. Tem um monte de gente querendo fazer intercâmbio, eu nunca vi ninguém que veio para a Irlanda, muito menos que conhece a sua escola. Vamos, aposta? Vamos lá. E acabou, ele topou o patrocínio, ele foi o maior patrocinador do evento na época. E foi muito legal. E aí, no material do evento, tinha um logo, né? E ele falou assim: é o seu nome que está ali? Eu falei: é. Mas você que fez? Eu falei: foi. Você não é engenheira? Puta, sou, né? Sou engenheira. Mas eu sempre tive comigo o design gráfico como um hobby, algo que me encanta e que me ajuda a resolver um monte de outros problemas da minha vida. E eu falei: não, sou engenheiro, mas eu gosto, eu fiz e tal. Ah, você que fez o site também? Eu falei: sim. Aí ele falou: o que você acha do meu site? Eu falei: bom, seu site é legal, tem um monte de informação legal, mas pode ser melhorado. E isso me gerou uma oportunidade de emprego, e aí eu consegui trabalhar nessa escola por todo o período que eu estava na Irlanda. Quando eu voltei, e conhecendo um pouco das histórias, né, dos intercambistas, foi aí que eu conheci e consegui compreender melhor o que meus pais queriam dizer sobre essas atitudes do presente que determinam o seu futuro. Tenha iniciativa, vai, corre atrás, tenha atitude. E eu entendi um pouquinho disso, né, porque no mundo real, essa atitude, que parece simples, parece pequena, ela é potencializada, principalmente pelo papel dos líderes. Não, os líderes têm a atitude em mãos, eles têm o poder da decisão e eles conseguem mobilizar as pessoas. O problema é que quando esses líderes não carregam consigo essa essência de ser sustentável. Como é que você pode esperar de uma empresa que ela seja sustentável se as pessoas não têm isso em suas atitudes? Então, mais uma vez, o foco é nas pessoas, né? E esses líderes que estão tomando decisões, muitas vezes a gente esquece, mas eles são de uma geração em que sustentabilidade não era a premissa básica, não estava no plano A, estava no segundo plano, terceiro, quarto, e nunca foi a prioridade. Então, como é que eles estão norteando os resultados dessas empresas? Um ponto principal aqui, o que a gente precisa rever, a atitude é uma coisa que é dada. A atitude sustentável ela vem de dentro para fora. É o que a pessoa consegue impactar no ambiente. Aí vocês podem me perguntar: mas é possível desenvolver isso? É possível. Mas eu vou dizer para vocês que mudar comportamento é uma coisa muito difícil, muito mesmo. Principalmente para adultos, o que eu tenho percebido é que, para mudar um comportamento, você precisa estar frente a uma necessidade eminente de mudança. Você precisa entender, e precisa cair a ficha: cara, eu preciso mudar.
Talvez fica mais fácil quando a gente começa a se deparar com cenários como esses, em que o maior sistema de abastecimento do estado de São Paulo, o estado mais populoso, ele opera hoje com menos de 10% da sua capacidade. Isso reflete em 374 cidades do estado de São Paulo. E essas atitudes, essas evidências estão aí e só não vê quem não quer, né? Seja nas mudanças climáticas, seja nos rios que estão deixando de existir. Essa foto ela é da semana passada também. E o segundo fator, então, está ligado com a autonomia. Porque, de um lado, o primeiro pilar, então, a gente tem a atitude sustentável de cada um de nós. O segundo fator é a autonomia. Autonomia é um poder concedido. Ela vem de fora para dentro, né? O ambiente te proporciona isso, o ambiente te delimita até onde você pode ir. Isso tem muito a ver com a influência que você provoca no ambiente e nas pessoas. O ponto de atenção aqui é quando a gente não avalia o poder de se entregar autonomia, de se conceder o poder para pessoas que não estão alinhadas à estratégia. E o convite aqui é que a gente possa avaliar 4 quadrantes. O primeiro deles, quando vocês têm uma baixa autonomia e baixo alinhamento estratégico, provavelmente esse cara não é um líder. Ou, se está numa posição de liderança, deve ser desenvolvido rapidamente. No segundo, se você tem uma baixa autonomia, mas um cara super alinhado com a estratégia, provavelmente ele está frustrado. E ele não vai ficar nesse ambiente muito tempo, porque ele se sente incapaz. Ele sabe que ele podia ajudar mais, mas ele não vê espaço para isso. Aqui a gente tem o líder ideal, né? O líder que ele tem autonomia, ele tem alinhamento estratégico, então ele age como representante da marca, um representante da cultura, alguém que consegue mobilizar de fato as pessoas e passar um pouco dessa atitude positiva para os outros. E o principal perigo das organizações está aqui. Quando você cede um monte de autonomia, né, muito pensando na motivação extrínseca, na recompensa, e você acaba promovendo as pessoas, e esquece de avaliar se elas estão alinhadas à estratégia. Aqui a gente tem o líder congenial. Líder congenial é aquele que age em função do próprio desejo, toma as decisões em função do humor dele e não se preocupa muito em sustentar aquilo que se comprometeu lá atrás, na hora de definir a estratégia da organização. Terceiro pilar é o quanto o ambiente ou a cultura empresarial quer ser sustentável. Pode ser que sim, pode ser que não. Algumas optam pelo relatório e mostrar isso, inclusive em índice de bolsa de valores e nos rankings, o quanto sustentável nós somos, né, enquanto organizações. E o meu convite para vocês é que a gente possa avaliar, de uma forma mais simples, esses 3 fatores e como eles funcionam como equalizadores. Tá? Então, de um lado, a gente tem a atitude sustentável, a autonomia e a cultura. Num cenário em que se tem uma alta atitude sustentável, baixa autonomia e cultura, esse aqui é aquele cara frustrado. É o cara que ele percebe uma grande diferença entre valores e princípios em frente à organização. Esse segundo cenário, o cara tem atitude, tem autonomia, e a cultura ainda não é uma cultura sustentável. Muito possivelmente, no médio e curto prazo, ele consegue ter bons resultados aqui, porque ele vai mobilizar pessoas em prol de alguma coisa que ele acredita. O terceiro cenário é quando você tem uma pessoa com baixo indicador de atitude sustentável, ele tem uma alta autonomia, e a cultura é aquela cultura que está começando a se mobilizar em ser sustentável. Esse cara aqui, em vez de ajudar, ele vai atrapalhar, ele vai colocar uma série de barreiras, porque em cada decisão tomada, pode ser que ele não siga a estratégia. Ele tem uma tendência de agir como aquele líder congenial. Para que a gente possa organizar e equilibrar um pouco, tá bom, mas qual que é o líder ideal? Então, o que você tem que fazer? Qual que é a combinação de competências de um líder que consegue promover a sustentabilidade nas organizações e fora delas? A minha proposta para vocês é que a gente possa pensar nessa combinação aqui. Pulso. Pulso não é no sentido de ser autoritário, muito pelo contrário. É no sentido de ser tão natural que é quase imperceptível. É no sentido de ser constante, intermitente, toda hora. Não para, é pulsante. E aí a gente vai entender um pouquinho o que significa isso.
Pulso significa ter pensamento sistêmico, entender um pouco das relações de causa e efeito e quais são os impactos nas outras cadeias. Significa ter uniformidade, que é ser coerente. Alguém já viu aquele líder que defende sustentabilidade piamente no mundo corporativo e a atitude da vida pessoal não representa aquilo? Ser coerente é pessoal, profissional, em vários momentos com pressão, sem pressão. Isso é ser coerente. Liderança. Liderança para aquele cara, o líder que é como um agente de mudança, um agente de transformação, que tem visão de futuro, que consegue mobilizar um grupo em prol de um resultado em comum. E age com integridade. Isso é muito importante na nossa cultura. O S de senso de coletividade. Coletividade é algo muito importante e necessário, e é muito difícil para a gente pensar nisso, porque é o total oposto de ser egoísta. Ser egoísta é aquela pessoa que pensa só nela e não se importa com os outros em torno. Mas pelo que a gente viu de definição do que é ser sustentável, a gente não está falando só de se importar com o outro. A gente está falando de se importar com as futuras gerações. Então é total oposto de ser egoísta. Isso é muito difícil para o ser humano, porque naturalmente a gente é egoísta, naturalmente a gente quer fazer os nossos desejos. E o O de ousadia. Ser ousado significa ter coragem para desafiar o novo, para lidar com coisa nova, para se reinventar se preciso for. Porque não é fácil propor o novo frente às pessoas que não acreditam e conseguir mobilizá-las para que aconteça, né, para que consiga chegar nesse objetivo. E o problema é que a mudança tem que começar em cada um de nós. Se você quer ver a mudança no mundo, que comece por você. Né? Gandhi é um grande exemplo, e ele não só disse, mas ele praticou muito disso. E é uma história super legal como exemplo de mudança. E a pergunta que eu deixo para vocês hoje é: e então, vamos nos reinventar? Obrigada.